Olá, hoje é dia do nosso cafezinho e um papo gostoso com você. É bom estarmos juntos para o nosso café e fé. Eu estou sempre trazendo alguém conosco e mais uma vez, nesse dia, estamos com o nosso querido irmão Fernando Prison para compartilhar esse momento com café e fé, tomando esse cafezinho com a disposição de estar junto com vocês. Nosso objetivo, Fernando, você já participou de outros, é proclamar, é anunciar, é falar do Evangelho, das boas novas, da boa notícia, daquilo que Deus fez e faz em Cristo, das suas riquezas insondáveis, da sua maravilhosa graça nesse mundo tão complicado em que nós estamos vivendo. Você sente isso, né? O mundo cada dia mais agitado, mais complexo, e nós queremos aqui falar das alternativas da graça de Deus para as nossas vidas. Os links de nossas redes sociais estão aí na sua tela, e para que você possa conhecer mais e mais do nosso material e participar. E falando em participar, a gente pensa naquilo que é prático. Você pode participar orando por nós. Para orar, você não precisa sair do seu lugar ou onde você está. Você pode estar viajando, andando. Lembre-se de café e fé e rogue ao Senhor pelas misericórdias dele. Você também pode compartilhar esse material com outras pessoas para propagar a palavra e, se for possível, nos ajude contribuindo para a manutenção desse programa. Então, você vai pegando aí o seu cafezinho e já já nós vamos começar. Até já! Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. O tema que nós vamos abordar hoje aqui é a raiz de todos os males. E o foco é o amor ao dinheiro. E você? Como é que você encara o dinheiro? O quanto ele é importante e o quanto ele é dominante na sua vida? Pense um pouquinho nisso aqui. Nós vamos conversar na base daquilo que o apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo, no capítulo 6. Ele vai dizer: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Por quê? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram
com muitas dores. Fernando, que palavra forte, né? Muito forte, pastor Glenn. É uma exortação que nós devemos considerar bastante. Porque quando o senhor fez a pergunta, né, para os nossos amigos que estão nos ouvindo, o que é o dinheiro, né, para nós? O dinheiro pode ser bênção ou pode ser maldição, Certamente. né? Pode ser um problema, pode ser uma solução. Mas o senhor usou uma expressão, né? Ele é dominante na sua vida. Uhum. Eu acho que essa que é a grande questão. Até que ponto nós dominamos o dinheiro e até que ponto nós estamos sendo dominados por ele e levados por toda uma cultura secular que tenta incutir nas nossas mentes que seremos alguém se realmente formos pessoas prósperas, materialmente falando. Num outro episódio que nós estávamos aqui participando, nós falávamos, né, pastor Glenn, sobre o texto que vem um pouquinho antes que esse, que é os versículos 6, 7 e 8, que falam sobre o contentamento. Uhum. Mas essa passagem aqui do versículo 10, né, o amor do dinheiro, a raiz de todos os males, é algo muito claro. E não é difícil até de desdizer o que está escrito aqui, ou seja, não há necessidade de muita interpretação, é bem claro, né? Então, é algo que a gente pode refletir bastante, aprender aqui com o que o apóstolo Paulo está escrevendo. Você vai verificar, eu não sei, eu não me lembro da estatística e eu não tomei isso agora, mas é uma coisa assim monstruosa. As brigas judiciais no judiciário das pessoas é de 80% para cima na base do dinheiro. Sim. Eu também não sei agora estatisticamente, mas grande parte dos litígios, evidentemente, envolvem dinheiro. Grande parte dos litígios, inclusive familiares, envolvem discussão em torno de herança. É, E nós não podemos esquecer, né, pastor Glenn, que até as guerras entre nações sim, envolvem dinheiro, dinheiro. riqueza e poder. Você vê que ele usa aqui o amor do dinheiro. Outra versão diz o amor ao dinheiro. Mas é esse. O dinheiro em si, Ele é neutro. ele não tem essa. Exatamente. E é isso que nós devemos perceber aqui e entender, né? Ele não está. A palavra de Deus, em hipótese alguma, ela é contrária ao dinheiro em si. O dinheiro pode ser uma bênção, e é uma bênção, né, pastor? Até para as igrejas, para a proclamação do evangelho. Né? Mas ele fala que o amor, e no versículo 9, interessante também, né? Ele não é contra os ricos. Não. Ele faz uma exortação àqueles que querem ficar ricos. Qual é o desejo que nós temos no nosso coração? Estão dominados. Essa é uma coisa assim que fica na alma da pessoa e ele não enxerga outra coisa. Exato. A minha netinha, a gente conversa, às vezes, ela diz assim, ela dizia, agora ela está corrigindo, eu adoro essa coisa. Aí eu dizia, olha, nós adoramos a Deus, nós amamos as pessoas e nós gostamos das coisas. Né? Coisa a gente gosta
né? E pessoas também a gente pode não só amar, mas gostar, mas nós não podemos amar as coisas Adorar. e muito menos adorar, É verdade. porque ela se torna um Deus, Exato. né? Essa expressão se popularizou. Eu adoro o artista, eu adoro o bolo, eu adoro não sei o quê. Isso é um uso inadequado da palavra adorar. Mas o dinheiro, quando ele sai da esfera da coisa, porque ele é um objeto, ele é uma coisa, ele passa a ter personalidade e acaba tendo uma divindade. Exato. O sujeito passa a adorar, fica dominado, amando o dinheiro. Hum. E este amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. E é interessante porque talvez a pessoa não se aperceba disso, né, pastor? Exatamente. Ela não tem consciência de que ela está sendo dominada pelo dinheiro. Então, a gente percebe como é uma linha tênue. Você lidar com o dinheiro. Então, não há problema nenhum em você ser uma pessoa rica, não há problema nenhum você possuir riqueza ou dinheiro, mas a questão é se perguntar até que ponto eu estou disposto a passar, muitas vezes, por princípios para alcançar o dinheiro. Olha, E aí é que eu percebo que as pessoas acabam sendo dominadas, quando elas acabam passando pelos próprios princípios. Eu vou contar uma história aqui. Eu sei que ela é bem radical, mas era um grande empresário da África do Sul. Ele possuía entre as 10 maiores empresas da África do Sul. Isso na década de 70, por aí assim. E ele era um cristão. E, de repente, um dia ele conversando com Deus, Deus disse para ele que o dinheiro estava ali sendo um ídolo. E o que ele iria fazer para que aquele dinheiro não dominasse a vida dele? E ele realmente se prostrou diante do Senhor e pediu uma orientação. E ele vendeu as 10 empresas. O montante foram bilhões de dólares. E aí ele disse: agora, senhor, vamos fazer o que com esse dinheiro todo? E aí Deus foi dando orientação. Ele é o responsável pela evangelização de Uganda. No tempo que havia aquele Idi Amin Dada, que era um imperador, um déspota, ele investiu em construção de hospitais, de escolas. Hoje, um dos países de melhor escolaridade na Europa, ou na África. E esse homem investiu e fez muito trabalho, e ele foi investindo, e o dinheiro foi diminuindo, chegou um ponto, parou as ordens de Deus. E ele disse: e agora o que eu faço com isso tudo? E Deus lhe deu uma orientação. E ele foi plantar uva. Você sabe que a África do Sul é um dos países que dá um bom vinho. É verdade, são Um bom vinho. produtores. E ele investiu na produção e ele trabalhava na evangelização e na produção de vinho. Quando eu soube da história, já nos anos 80, perto de 90, ele tinha mais recursos do que antes. Mais coisas e com mais envolvimento e com mais. Porque quando você está dominado pelo dinheiro, ele é um senhor na sua vida.
Agora, o dinheiro no meu bolso ele não é problema. O problema é quando ele está no meu coração ou na minha mente, ela me domina. E aí, onde eu entendo o apóstolo Paulo dizer, o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. E é uma exortação, né, no versículo 9, quando diz: caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, e afogam os homens na ruína e perdição. Que cenário tenebroso é esse? Não é? É uma coisa terrível. E é algo assim, talvez que alguém possa até ingenuamente falar, mas qual o problema de eu querer ficar rico? É. Está explícito aqui. Então nós temos que tomar cuidado. Cuidado. Falar em cuidado, nós vamos dar uma paradinhazinha aqui, porque o tempo está rodando e a gente vai parar um pouquinho e já já nós voltamos. Pois é, o sistema mundano, o sistema desse mundo, ele leva as pessoas à busca incansável por acumular riqueza. Leva a isso. E o que Salomão vai dizer em Eclesiastes? Dá uma lida nesse texto. Você tem aí? Sim, tenho sim. Diz assim Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Quem ama o dinheiro jamais Dele se farta. se farta. Você perde a relação com o seu irmão. Eu já vi muitos irmãos de carne e osso, né? Mesma família, na divisão da herança, perde a relação, destroem as vidas. Então, nós precisamos compreender. Não tem problema ser rico. Já vimos isso aqui. O problema é ter o dinheiro como seu proprietário. E ter o dinheiro como objetivo final da sua vida, né? Exatamente. Como seu Deus, né? Exatamente. É um Deus com letra minúscula, mas é um Deus. Você ama e você se agarra a ele. E nós vemos na Bíblia irmãos ricos, né? Recebendo instruções sobre generosidade. Não é? Você vê o que Paulo fala a Timóteo no capítulo 6, você já se referiu a isso aqui, né? Os versos 17 a 19, né? E exorta o quê? Diz assim o texto: exorta aos ricos Exorta do presente quem? século. Aos Ricos. Aos ricos. E é interessante, ele fala, é uma exortação aos ricos, não é uma condenação. Não. Nós não encontramos em nenhuma parte da Bíblia voto de pobreza. Não. Não é, pastor? Exorta aos ricos que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, que é aquilo que o senhor estava falando agora. Mas depositem a sua esperança em quem? Em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Essa é a palavra, né? Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Eu me lembro na minha
experiência, como dizia Odorico Paraguaçu, naquela novela, patraismente, aí para o tempo, quando o dinheiro exercia um certo fascínio na minha vida. E eu tive que me colocar diante do Senhor e pedir a Ele que eu não queria viver miserável, mas eu não queria viver ambicionando ser rico, e que Ele me desse o quanto Ele quisesse que eu tivesse, para a glória dEle. E isso foi muito saudável, meu. Eu tive uma época com grandes dificuldades com a minha família, e Deus me disse: eu vou te sustentar. E eu vou dizer para você, nunca faltou nada. O Senhor cuidou de mim nos detalhes. Agora, E nós só, fazendo um parênteses aqui, pastor Guilherme, nós só aprendemos a descansar na suficiência de Deus quando passamos por certos momentos da vida da gente em que nós não temos mais controle das coisas. exatamente. É nessa hora que eu creio que Deus nos prova para que nós possamos refletir aonde nós estamos depositando a nossa esperança. Onde está o nosso coração? Aí está o nosso tesouro. Exatamente. É aí que está a questão. Então, nós precisamos compreender que o Senhor é dono de tudo o que está conosco. Somos apenas administradores daquilo que ele tem depositado Nas nossas nas mãos. nossas mãos. A mordomia é uma palavra que serve muito para isso. O mordomo administra, cuida, né? E eu fui visitar um empresário bastante próspero e estávamos conversando, e num determinado momento ele disse assim: nada do que está nas minhas mãos é meu. Tudo isso aqui é do Senhor. É Ele que administra. E houve um momento lá que os filhos estavam discutindo que ele precisava ter um CEO para Para dirigir os dirigir aquela negócios. coisa. Como fazer? Ele disse: eu concordo. Eu acho que nós precisamos de um CEO. Aí ele, na conversa, disse: vocês acreditam que Deus pode fazer qualquer coisa? Pode. Vocês acreditam que Deus pode administrar qualquer empresa ou um pool de empresas? Pode, ele criou o universo. Aí ele fechou os olhos assim: Deus, meus filhos creem que o senhor pode ser o CEO. E desmontou ali, porque Destruiu a ideia. nós não contamos com essa posição, né? Tudo é dele, ele que administra. Nós precisamos cultivar, Fernando, um coração grato, né? Essa é um outro desafio. Ter sempre um coração agradecido. Porque se a piedade com o contentamento é a grande fonte de lucro, né, como nós já tivemos oportunidade de compartilhar, o coração agradecido é aquilo que vai nos libertar de querermos correr atrás do dinheiro, É, para buscarmos o que? Essa satisfação com aquilo que nós já temos. Isso é algo que nós precisamos exercitar, esse coração agradecido. a gratidão está sendo. Estão estudando cada vez mais a importância da gratidão. E há estudos neurológicos que mostram que uma mente grata ela é completamente diferente daquela resmunguenta, crítica, Murmurenta. murmurenta,
que não vê nada, está sempre insatisfeito. Sabe aquela questão, pastor Grande, de achar o copo, né, meio cheio, mais, é mais cheio e meio vazio. isso, né? É mais ou menos isso. Olharmos para aquilo que nós já temos e buscarmos esse contentamento e esse coração agradecido, né? Eu tenho um outro ponto que eu acho que é importante a gente distinguir para quebrar esse amor ao dinheiro, não só compreender que Deus é dono de tudo, né? E cultivar um coração grato, mas distinguir entre desejo e necessidade. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Hoje em dia, nós achamos que necessitamos de muitas coisas. Só que nós não precisamos delas, né? Então, aquilo que eu quero, que é um desejo do meu coração, realmente eu necessito para viver? Depois Tem que pedir discernimento para Deus, pastor. eu gasto um dinheirão para comprar aquilo que é só um desejo, como a história do meu amigo que queria um carro, fui comprando carro, e depois Exato. nada satisfez. Exato. E considerando que a própria palavra nos mostra que nós podemos viver de modo mais simples do que aquilo que a gente sempre fica sonhando, né? E se nós vivermos dessa maneira, nós podemos investir muito mais na proclamação do próprio evangelho, Certamente. né? Nós teríamos mais condições de poder ser bênção para os outros, de cuidar daqueles que necessitam, Sim, não é? exatamente. A gente precisa de fazer essa distinção e gastar menos do que se ganha e evitar dívidas, não é? Esse é outro princípio muito interessante. E, às vezes, o problema de uma empresa, por exemplo, é o tamanho da boca de entrada e o tamanho da boca de saída. As empresas entram em falência por causa disso. Mas isso também dentro da casa, né? Sim, dentro da nossa própria casa. Quando você ganha menos do que você gasta, isso leva à bancarrota. Nós temos na nossa comunidade um curso de finanças em que há uns irmãos que têm ajudado muita gente nesse sentido, Sim. não é? Dando suporte de conhecimento para que a pessoa possa evitar as dívidas. Não é? Fica, mas isso aqui é só uma parcela e vai. E o que nós temos visto também, pastor Glenn, é que dentro das próprias igrejas, né, Sim. as pessoas elas contraem dívidas que talvez levem a vida inteira para sair delas. Eu estava falando da minha experiência, quando eu estava naquela Roda Viva, eu tive uma época que eu tinha 7 carnês. E era assim, ó, pagando, e aí depois eu tinha que fazer outro carnê para poder pagar rapaz, quando Deus tratou comigo, e foi um texto muito simples, a ninguém devais coisa alguma. Esse processo, dizem os estudiosos do campo da economia, que você leva de 5 a 7 anos para sair dessa roda-vida. E nós precisamos sair agora daqui da nossa conversa, porque o tempo já foi embora. E nós precisamos aprender a dar sacrificialmente, dar de coração, investir na obra do reino, como você estava falando. E eu queria deixar aqui, olha, uma palavra: seja rico espiritualmente em Cristo Jesus, e sua vida seja uma vida que faça sentido neste mundo. Fica aqui o meu abraço de coração para coração e até a próxima.